Meus irmãos, graça e paz. Tomara que a palavra de Deus instrua mais uma vez seu coração. Espero que em breve estejamos juntos para poder compartilhar da palavra e caminharmos em obediência à palavra do Senhor, todos juntos, em comunhão e experimentando da presença uns dos outros. Eu quero meditar com você hoje na palavra de Deus, no texto de Mateus, capítulo 16 e versículo 18, e também Atos, capítulo 2, versículo 42. E eu quero pensar com você, meditar um pouco sobre os privilégios da comunhão da igreja visível e pensar um pouco juntos em como que esses privilégios tantas vezes nos passam desapercebidos, nos esquecemos dessas verdades que a palavra de Deus nos ensina, e eu espero que então rever isso, pensar mais uma vez sobre isso, nesse período em que estamos distanciados uns dos outros, possa fortalecer o nosso coração e aquecer a esperança para que nós possamos orar mais e com mais intensidade ansiar pelo dia em que a gente vai estar juntos novamente, como igreja, adorando ao Senhor, participando da comunhão, do partir do pão e experimentando a presença do Espírito de Deus nos conduzindo como um só povo em adoração ao Senhor. Então, eu quero começar lendo com você o texto de Mateus, capítulo 16. Acompanhe comigo. A palavra de Deus diz assim: também eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero pensar inicialmente com você, já que a gente pretende ganhar tempo aqui, esse é um texto em que Jesus questiona aos seus discípulos sobre o que dizem sobre ele. Pedro, então, faz uma afirmação dizendo que ele é o Cristo, filho do Deus vivo, e Jesus afirma, então, que essa afirmação de Pedro, de que ele é o Cristo, o filho do Deus vivo, é exatamente sobre a verdade, sobre o alicerce que o Senhor Jesus edificará a igreja dele na face da terra. Mas eu queria pensar com você aqui nesse aspecto em que é o próprio Senhor Jesus que edifica a igreja dele. Muitas vezes nós queremos e no afã de querer fazer a vontade de Deus, a obra de Deus, de querer construir as coisas que nos foi dado em nossas mãos para que a gente realize em nome do Senhor, pela vontade do Senhor, nós nos esquecemos dessas verdades em que a igreja do Senhor Jesus na face da terra, em cada lugar onde ela é edificada pelo Senhor Jesus Cristo. Apocalipse nos ensina em que o Senhor Jesus está com as 7 estrelas, que são os anjos da igreja, ou seja, os líderes da igreja, os pastores da igreja. O Senhor Jesus está com elas em sua mão direita. O que significa dizer que, através dos homens que o Senhor levantou na face da terra para pastorear, conduzir o rebanho dele, o Senhor Jesus tem edificado a igreja dele, mas Apocalipse também nos diz que ele está passeando, ele está presente, ele anda no meio do povo de Deus. Observe que grande privilégio, querido, é para mim e para você lembrarmos que o Senhor Jesus não parou a sua obra. Porque aqui aos discípulos ele está dizendo: edificarei a minha igreja. Mas na revelação de Apocalipse, a palavra de Deus diz que ele está com os líderes dele em sua mão, com o seu poder, e com o seu poder usando os seus líderes para continuar a construir, a edificar a igreja que pertence a ele, que é dele e que só pode ser edificada se ele fizer essa obra, esse serviço. Então, é um grande privilégio fazer parte da comunidade do Senhor, sabendo que Ele é quem está produzindo o crescimento na sua igreja. Ele é que vai produzir o crescimento na sua igreja.
nenhum esforço nosso que devemos fazer, devemos ter, devemos nos esforçar, nos doar, devemos dar o nosso sangue por ela. Mas nenhum dos nossos esforços será aquilo que vai fazer com que a igreja do Senhor cresça. Somente o poder do Senhor Jesus Cristo, somente a ação do Senhor Jesus Cristo, mediante o seu Espírito, é que edifica a igreja dele. E isso nos dá o tremendo privilégio de podermos descansar nas mãos do Senhor. Mesmo em um período como esse que nós estamos vivendo, distanciamento, tantas incertezas, tantas inseguranças, podemos simplesmente confiar que aquele que criou todo o universo, aquele que mantém todas as coisas em suas mãos, é aquele também que edifica a sua igreja na face da terra. Por isso, é privilégio fazer parte dessa comunidade. E eu quero pensar sobre isso hoje, para que você, nesse distanciamento, não se esqueça. É importante orarmos e pedirmos para retomarmos os nossos encontros, a nossa comunhão, a nossa aproximação, para que, em nome de Jesus, possamos glorificar a Deus em um só Espírito e continuar realizando a obra de Deus na face da terra, porque Ele vai nos usar e continua nos usando, mesmo nesses períodos em que parece que as coisas estão paradas, que a nossa vida está meio parada. O Senhor Jesus não dorme, o Senhor Jesus não para a sua obra por causa das nossas contingências, por causa das questões que nós temos em nossa vida. Mas há uma segunda coisa, um segundo privilégio, então, que o Senhor Jesus nos faz lembrar aqui no Evangelho de Mateus. É que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, diante desse privilégio que nós temos em podermos descansar e ser participante de uma obra, de uma construção, em que o Senhor Jesus é que está realizando e construindo tudo isso, nos usando como seus instrumentos para isso, nós podemos ter a profunda segurança de que estamos debaixo do poder de Deus, guardados pelo poder de Deus, porque fazemos parte da igreja do Senhor Jesus. Podemos ter a certeza de que Ele não permitirá que absolutamente nada fora da sua vontade aconteça com cada um dos seus servos que estão debaixo do governo e do poder que ele exerce sobre a sua igreja visível e sobre a sua igreja invisível. Mas, querido, eu e você fazemos parte daquilo que nós chamamos de igreja militante. A igreja visível é a nossa comunidade local, é essa comunidade que está aqui na terra, trabalhando, lutando, guerreando contra diversas forças que são contrárias à igreja do Senhor, mas não podem ser contrárias a Deus, porque nada pode ser contrário à soberania e o poder de Deus. Mas eu e você, apesar de termos tantas coisas que vêm contra nós, contra a nossa vida, contra a vida da igreja, contra a vida da comunidade, dificultando muitas vezes que estejamos juntos, que possamos caminhar juntos, que possamos desempenhar trabalhos e serviços para Deus, por mais que tenhamos essas dificuldades. Eu quero dizer a você, meu querido, minha querida, o Senhor Jesus nos deixa claro que nada poderá vir e trabalhar contrário à igreja do Senhor que está avançando na face da terra, no seu próprio crescimento, no seu próprio avanço. O Senhor Jesus diz que nada, as portas do inferno não poderão prevalecer contra ela. Temos então a garantia de vivermos debaixo de uma proteção totalmente soberana quando estamos inseridos na igreja do Senhor. Por isso, não se esqueça, se a sua vida antes não era uma vida que não estava em profunda comunhão com a igreja do Senhor Jesus Cristo, querido, lembre-se, isso é um privilégio daqueles que fazem parte da comunidade, da igreja visível do Senhor Jesus Cristo. Eu e você somos guardados pelo Senhor Jesus com todo o seu poder de todos os adversários e tudo que possa ser contrário à nossa vida, mas é preciso que estejamos desfrutando do aprisco, da segurança do aprisco do Senhor, que é a igreja local, que é a igreja visível.
Ele é que constrói a igreja local. Quando ele fala sobre essa igreja que ele vai construir, querido, observe que a igreja invisível, essa igreja que é triunfante, ela já está posta, ela é real, ela já está dentro dos decretos eternos de Deus. É a igreja visível que está lutando e caminhando. É a igreja visível que o Senhor Jesus está construindo ainda no tempo e no espaço. E é dessa igreja que ele fala que ele exercerá todo o seu poder para que no movimento que ela faz, nada possa resisti-la. Por isso, lembre-se, não precisamos temer, não devemos temer. O Senhor Jesus nos deu o grande privilégio de nos conduzir debaixo da sua santa mão protetora, em que nada, nada, absolutamente nada, pode resistir a ela. Também há em outros privilégios que todos nós temos quando fazemos parte da igreja visível do Senhor, quando estamos em comunhão com a igreja do Senhor. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Meu querido e minha querida, lembre-se que a igreja do Senhor Jesus, edificada pelo Espírito Santo do Senhor, ela é aquela que pode experimentar dos meios de graça, que pode receber da graça abundante do Senhor Jesus, que pode participar dos meios ordinários, comuns de salvação. É na igreja local que eu e você temos esses privilégios. Não se esqueça, a doutrina dos apóstolos, que é a palavra de Deus, que está em nossas mãos, é privilégio somente do povo de Deus. A perseverança que o Espírito Santo nos leva a ter em nosso coração quando estamos vivendo em comunidade, quando estamos na comunhão da igreja visível. Participar da doutrina dos apóstolos, perseverar nela, é um privilégio dado somente àqueles que estão na comunidade, que estão na igreja visível. A perseverança na doutrina dos apóstolos não se dá em crentes ou pseudo-crentes que estão vivendo completamente alheios à vida da igreja visível. A igreja que o Senhor Jesus está edificando. E lembre-se, ele está edificando a igreja que eu e você fazemos parte, que eu e você estamos experimentando no tempo e no espaço, porque de forma eterna a igreja do Senhor já é a igreja santa e triunfante que estará entrando e que está entrando na eternidade, sendo glorificada na presença do Senhor Jesus Cristo. O fato é que esses privilégios eu e você podemos desfrutar e devemos ansiar ainda mais por ele. Mais uma vez eu insisto, se ainda não era de forma profunda a tua comunhão com a igreja visível, a igreja local, se a doutrina dos apóstolos é algo que o teu coração almeja e anseia conhecer e se aprofundar cada vez mais, querido, isso é um privilégio somente a quem está envolvido na comunhão da igreja visível. É privilégio nós crentes, é privilégio dos servos de Deus participar da igreja visível e experimentar da doutrina dos apóstolos, mas também a perseverar e experimentar da comunhão, a associação uns com os outros, de forma que aquilo que um sofre, o outro sofre, aquilo que alegra um também alegrará o outro, nos tornando um só corpo, uma só alma, um só espírito. E aqui eu quero sugerir a você, porque essa doutrina, ou essa perseverança na comunhão, que os levava à perseverança também no partir do pão e nas orações, que é um meio de graça, um meio onde Deus nos abençoa de forma especial, quando estamos unidos, perseverando nisso. Estamos vivendo esse tempo em que há um afastamento e uma profunda dificuldade sendo
criada na vida de diversos irmãos. Perseverar na comunhão, querido, é quando eu e você nos lembramos de que nós precisamos não fazer da nossa comunhão, ou daquilo que o termo grego nos lembra, que é a nossa associação um com o outro, o nosso compromisso em nos envolvermos com a vida um do outro. Esse é um tempo extremamente propício para que eu e você saiamos daquela esfera das conjecturas, a esfera das coisas que são muito mais abstratas, subjetivas, e de fato colocarmos em prática essa associação que temos uns com os outros, porque isso é privilégio de crentes, isso é privilégio daqueles que fazem parte da igreja visível do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus está construindo. Permita, querido, que você seja esse instrumento na vida dos seus irmãos, nesse período de dificuldade, nesse tempo de crise. Permita que a construção do Senhor Jesus, levando a sua igreja a se desenvolver e crescer, use a sua vida para participar de forma mais ativa da vida de outros irmãos. Eu quero compartilhar aqui com você algo que tem partido do meu coração nesse tempo. É que diversos irmãos, e eu tenho ligado, eu tenho conversado com diversos irmãos da igreja, se não com todos os irmãos, já tenho me comunicado, seja por telefone, seja por WhatsApp. Diversos irmãos têm passado por dificuldades financeiras tremendas. Diversos irmãos estão com contas se acumulando para pagar. Todos nós estamos. Irmão e irmã, essa é uma oportunidade para que eu e você possamos experimentar mais da bênção do Espírito de Deus em sermos parte da vida uns dos outros. Não importa se estamos em dificuldade ou não, mas sermos parte mais ativa na vida uns dos outros. O fato é, eu queria sugerir a você, ligue para os seus irmãos na disposição de ajudá-los. Pergunte uns aos outros. Veja como está. Essa é uma função que o Senhor Jesus deu na igreja, a diaconia. Mas veja, quando a diaconia desempenha o seu papel, não está tirando você da oportunidade de também desempenhar o seu papel de comunhão ou de irmão que está em associação com os outros irmãos. Em outras palavras, permita que o Senhor use você para aliviar, para dar um fôlego a mais à vida de um outro irmão na sua igreja. Porque o Senhor Jesus insiste que nós façamos as boas obras, expressemos o amor ao próximo. Ao próximo. É aquele que está com você, é aquele que você conhece. Querido, não passe ao largo. É preciso que eu e você tenhamos mais contato uns com os outros. Diversos irmãos estão profundamente apertados. Eu não estou dizendo a você, vá lá e pague todas as contas. Seja instrumento para aliviar. Seja instrumento para poder dar um fôlego a mais. Sabe, quando eu e você transferimos R$ 10, R$ 30, R$ 50, sobrou naquele mês. Ajuda um outro irmão, porque as dificuldades são imensas nesse período que nós estamos vivendo. E quase todos estão com essas mesmas contas. Por isso, é possível que juntos possamos dar pelo menos um fôlego a mais uns aos outros. E eu volto a insistir, isso não é uma questão da tua obrigação, mas é um privilégio. Participar e ser instrumento de Deus para edificar a igreja do Senhor Jesus é um privilégio que só eu e você, que fazemos parte da igreja visível, podemos experimentar. Eu quero desafiar então você, querido, a não se esquecer, a orar e ansiar mais pelos privilégios que o Senhor dá. Que o Senhor Jesus derrama essa graça tão imensa. Que o Senhor Jesus, no meio do seu povo, da igreja visível, oferece tantas bênçãos que ele não oferece aos que estão fora. Não se esqueça disso. Creia nisso.
ele não oferece a mesma graça àqueles que estão fora da igreja visível, mas os que estão dentro. Por isso, deixe essa graça conduzir você a aliviar mais as cargas dos seus irmãos. E nesse período de crise, de isolamento, de quarentena, querido, pagar uma conta de luz, uma conta de água, transferir qualquer valor que tenha sobrado. Lembre-se, aquela que deu menos, o Senhor Jesus disse que foi a que deu mais. Porque no reino de Deus, querido, a bênção, a graça que o Senhor dá, que enche o nosso coração, ela não segue a lógica monetária deste mundo, mas ela segue a lógica da graça do reino de Deus. E aquilo que nós damos pouco, o Senhor Jesus tem o poder de transformar em muito. Experimente, viva e anseie ainda mais por esses grandes privilégios de participar da igreja visível do Senhor, a comunhão dos santos, o partir do pão. Em breve, querido, estaremos juntos novamente. Mas eu peço que, em nome de Jesus, dilate o seu coração, para que possamos equilibrar o fôlego uns dos outros nas nossas necessidades. Em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor abençoe tua casa e tua família, te dê a paz. Amém.